piazada, como é que tá? Estamos de volta, segundo podcast aí agora, a questão do imperialismo parte 2. Agora a questão que eu vou falar é a questão da industrialização das empresas. Quando a Inglaterra experimenta a questão aí de liberalismo econômico, saindo da fase de cercamento das fazendas, das terras, aí começou o quê? Começou ali fazer tipo um fluxo e um realocamento. Tá, tudo bem. Mas aí começou as invenções de máquinas. Bom, aí nós vamos para a cidade. O excedente da terra foi para a cidade. Se criou indústrias, fábricas. Uma questão muito triste. Mães e crianças dentro das fábricas. Tinha essa questão. As mães já era ganhar pouco, já era triste. E não tinha um mercado de babá assim que pudesse, porque todo mundo ganhava pouco. Então tinha que trabalhar entre 12 e 16 horas para ter um mínimo de sustento. Então, quando a gente pensa nessa forma, a gente começa a remeter, né? A gente começa a ver, analisar que não é bem assim, direito do trabalhador, direito do empregador. É muito complexo. E os britânicos vinham experimentando essa liberdade. Saiu fora a escravidão, entrou a questão industrial. E as coisas começaram a esquentar. Sindicatos, organizações trabalhistas, tantas outras coisas começaram a ter. E olha que teve coisa muito séria. Teve levantes muito sérios que as tropas britânicas repreenderam com brutalidade. Não estou dizendo aqui que está certo ou errado. Estou contando. E essa questão da brutalidade, graças ao Covid, eu fiquei com essa tosse. Eu já tinha, ficou pior. Mas bom. Então essa questão da brutalidade foi experimentado pela sociedade. Pouco salário. Mães, eu não estou exagerando. 4 meses. 4 meses. E vamos falar aí de 4 dias em alguns casos extremos. Mães criavam filho e ia para a indústria. Ia lá para a praça industrial, ia lá para a cidade. Compreende? Para trabalhar, para ter um sustento. Porque o marido não ganhava muito também. E aí foi se complicando, foi indo. Algumas empresas não tinha um direito trabalhista, um regimento, não tinha uma carta magna, uma instrução naquela época, porque tudo que é novo, né? Por exemplo, a questão aí das coisas eletrônicas, a pandemia mostrou certo serviço não precisa de sala, pode ser em casa, aí muitos países não estão adaptados com essa situação, outros estão, e a situação vai ficando mais complexa, aí até que muitos países, inclusive o nosso aqui, aprovou leis, né, para regulamentar esse momento. Então, eu vou falar, temos 4 revoluções industrial. A primeira, quando sai fora do eixo fazenda só, né, vai para máquina, né, aí nós temos um proletariado, que é aquele, vamos dizer que é um funcionário, um apoiador, mas não é ao mesmo tempo, se formou, né, porque se trocou. Tinha a época que ali, na época das terras, né, da fazendas e coisa,
o trabalhador tinha suas ferramentas, certo? E aí veio a questão do cercamento, organizar a situação. E aí, aquele trabalhador que tinha a mão de obra junto com a ferramenta, ele perdeu a ferramenta. E aí começou a ter a mão de obra. E a questão foi indo até que a questão ali, muito primordial, ela começou a se esquentar, porque não tinha muito jeito, né? Não tinha muita coisa. E aí nós estamos falando da segunda. A terceira as máquinas começaram a ter uma melhora. E vem a quarta nossa aqui. Que é, por que a quarta? Sim, a quarta porque por um clique eu mando um e-mail e uma máquina constrói alguma coisa. Nós estamos falando, não é aqui o digital, só digital. O digital também ele dialoga com o maquinário também. Então, a gente temos a quarta revolução. Mas eu vou falando aí, hein? Eu vou falando aí nos podcasts, tá ok? Eu vou falando, tu vai entender melhor até chegar à quarta revolução. Então, o contexto histórico da industrialização, do imperialismo industrial, ele começa saindo fora do campo ali, né? Do olhar ali da questão das terras, da plantação, do trabalhador, que ele tem a enxada, daqui a pouco ele perde a enxada e daqui a pouco ele só tem a mão de obra é muito barata porque o maquinário vem e sobra um monte de trabalhador, um monte de pessoa, se cria um proletariado, que o proletariado ele é ali uma espécie de trabalhador, só que ele tem um outro mecanismo, um outro mercado, uma outra estrada, e aí a gente começa a analisar que começa a se balançar, como eu disse, teve tiroteio, teve morte, milhares de vidas se perderam. E aí por isso que se fala, os sindicatos, eles vieram da máfia realmente. Porque a gente pode ver lá nos Estados Unidos, lá nos States, na terra do Tio Sam, a máfia, olha, eu tô com um problema com o meu patrão. Os caras cercavam o patrão e paulada nele. Aí eles começaram a ter um caminhamento de politicagem, se meter na política e ver do enfrentamento direto. Bom, isso aí eu vou contar numa outra parte. Bom, então vamos seguir aqui no raciocínio para não perder o raciocínio aqui, pessoal. Prestem atenção no andar da carruagem. Então, o maquinário, né? O trabalhador ele começou a perder essa frente, começou a perder aquela coisa de dono da ferramenta e dono do preço. Entendeu? Dono do preço. Mas aí, tá, Maico. É isso aí, tá, ok. Dono do preço. Mas sim, a gente pode ver que quanto menor, né, melhor eu tenho para bancar alguém para fazer a minha grama, cortar a grama aqui. Tá, ok. Mas aí o jogo vira. Agora a indústria chega. Eu sou dono do maquinário, do equipamento, da ferramenta. Agora eu sou dono da situação, porque tu precisa da minha ferramenta, que é cara, mas eu sou um empresário, eu tenho dinheiro. E aí entra o capitalismo. Entra o capitalismo na situação aqui que a gente vê porque o imperialismo ele caminha quase que junto com o capitalismo depois de uma certa forma. E aí quando a gente vê aquela coisa maluca de agora tem capital. Não é o salário e a renda. Eu tenho um capital, é como se fosse um orçamento de guerra para entrar e combater os meus adversários. Não é inimigo, são adversários, cada um tem a sua empresa. Aí tu vai entender do outro lado, meu amigo, tu vai entender, tá? Por que a gente chegou aqui, Coca-Cola no mundo inteiro, comendo todo mundo, um Pac-Man, a Pepsi